O presidente ucraniano foi a Davos dizer coisas importantes, porventura mais reveladoras, sobre a nova ordem internacional do que as palavras do primeiro-ministro canadiano. É por isso que queremos voltar hoje no Contracorrente a este tema, da ruptura daquilo a que chamávamos a ordem internacional liberal. Bom dia, José Manuel Fernandes. Bom dia. Porquê este tema? Bem, porque este tema julgo que é suscitado por vários acontecimentos da última semana e nós às vezes temos aquele efeito de quando há assim uma luz muito forte, ficamos ofuscados e não vemos aquilo que se está a passar ao lado, e aquilo que aconteceu indiscutivelmente em Davos é que houve uma personalidade que ofuscou tudo o resto à volta, chamada Donald J. Trump, e portanto as descrições, eu nunca estive em Davos, e portanto, mas as descrições que li um pouco por todo lado foi que não só teve toda a gente à espera, como tinha salas completamente a abarrotar, como toda a gente andou a tomar lugar antes para o ouvir, e depois falou 75 minutos seguidos, eram suposto ser 45, foi quase o dobro, mas digamos, é Trump a ser Trump, e portanto, segundo, enfim, nomeadamente analistas americanos, o que ele fez foi uma das suas diatribes habituais, longas, repetitivas, cheias de zigue-zagues. Autoelogios. Claro, imensos autoelogios, e depois há as pessoas à volta, ele, ora tanto está a dizer que são todos muito queridos e muito amados, ora está a mandar umas cotoveladas ou umas caneladas, enfim, típico Trump. Algo entre o showman da televisão, o político e o vendedor de imobiliário, no caso dele. Bem, mas já vamos um bocadinho de novo ao Trump, porque acho que aqui é necessário falar de duas outras questões que de alguma forma uma delas ficou claramente para segundo lugar, e eu acho que é bastante importante, que foi a intervenção de Zelensky. Pouco se falou dela, mas ele foi a Davos dizer algo que poucas pessoas se atrevem a dizer alto. Ele disse basicamente que a Europa adora discutir o futuro, mas quando chega a altura de tomar ações é que é complicado. Portanto, isto é muito certeiro, é muito duro, e não creio que possa ser explicado como algumas pessoas se trataram logo de explicar, dizendo isso é porque ele também quer agradar ao presidente Trump e, portanto, falar dizer alguma coisa que agradasse a Trump. E eu acho que isto tem pouco, não é o mais relevante, porque não creio que a primeira prioridade de Trump fosse estar a ouvir o que é que ele disse ali. Aliás, de facto, Zelensky acabou por ir a Davos porque Trump disse que falava com ele em Davos. Portanto, não foi lá para falar com qualquer outro líder, foi lá porque tinha essa oportunidade, e sabemos que, no caso concreto, não é uma oportunidade pequena, já que também nessa frente as coisas estão a avançar. Não sei se vão avançar até ao fim. Há negociações a decorrer nos Emirados, há cenários em que pode haver encontros tripartidos ao mais alto nível, e quando falamos ao mais alto nível estamos a falar mesmo, enfim, aí não acredito muito que se concretize, do encontro entre Putin e Zelensky, mas enfim, logo veremos. Mas as coisas estão a mexer-se e as interpretações são imensas. Há muita coisa que nós só vamos perceber quando começarmos a ler as memórias e vermos documentos desclassificados do que se passou por estes dias e nestes vai-vens todos, porque há muitos aspectos menos conhecidos. Portanto, já vamos voltar ao Zelensky, mas entretanto houve outro discurso que de repente chamou a atenção de muitas pessoas, que foi o discurso do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Mark Carney é uma figura um bocadinho diferente do habitual. Ele é um banqueiro, portanto, é um banqueiro que começou por trabalhar nessa empresa odiada que é a Goldman Sachs. Não sei porque toda a gente acha que a Goldman Sachs é uma espécie de encarnação do diabo. Depois foi governador do Banco de Inglaterra, apesar de ser canadiano, porque no Banco de Inglaterra as coisas são feitas por concurso público e, portanto, o que conta é quem é mais qualificado. Imaginemos,
enfim, é difícil imaginar porque nós não temos exatamente uma antiga colónia que se possa comparar com o Canadá, mas, mas algo semelhante em Portugal. O mais próximo que tivemos disto foi um brasileiro a gerir a TAP, ou 2 brasileiros, que já foram 2, mas agora estamos a falar de uma coisa um pouquinho diferente. Bem, entretanto, ele acabou por ganhar as eleições nos no Canadá, em boa parte porque era uma figura bastante mais moderada que o antigo líder dos liberais canadianos, e porque Trump fez tudo o que estava ao seu alcance para destruir a campanha dos conservadores, e portanto ele acabou por ganhar as eleições, e desde aí que tem havido uma relação tensa com Trump. Ele faz um discurso de que as pessoas retiram 2 passagens. Uma passagem que há quem até acha bastante abusiva, que é uma comparação. Ele foi buscar um texto, aliás, belíssimo, de Václav Havel, escrito ainda no tempo do comunismo, da resistência ao comunismo, na República, na altura Checoslováquia, hoje República Checa. Em 1968, não é? Em 1968, em que o poder dos sem poder. O poder dos sem poder, em que ele, no fundo, fala sobre como é que quem não tem poder pode ter poder, e Carver tentou inspirar-se, ou tentou citar este texto, no fundo, para dizer que os países, as médias potências, podiam ter poder sem terem poder. Há vários problemas nesta analogia, mas antes de irmos a ela, vamos a outra, que é, essa é mais, creio que é mais importante, que é a referência que ele faz a um dos mais marcantes da cultura ocidental, que é a história da Guerra do Peloponeso. De Tucídides, que é, porventura, um dos textos mais lidos em todo o discurso de ciências políticas nas academias militares, não porque as pessoas tinham que aprender como é que os gregos e os espartanos, os habitantes de Esparta, combatiam, porque isso não será o mais relevante, mas porque aquilo que é dito ali sobre a natureza humana, a natureza das guerras, a natureza dos regimes, e que é algo muito relevante, até porque nos dias que correm nós estamos constantemente a citar Tucídides, não por causa desta frase, já lá vamos a ela, mas por causa da chamada armadilha de Tucídides, e que é algo que esteve a pairar também sobre Davos. E paira sobre nós. O que é a armadilha de Tucídides? A armadilha de Tucídides é uma ideia que decorre dessa experiência da Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso opôs aquilo que era a maior potência. A Grécia não era um Estado, era um conjunto de cidades-estados. A cidade-estado mais poderosa da altura era Atenas, e estava a ser desafiada por Esparta. Nós temos de Atenas uma imagem gloriosa, a imagem de Esparta, porventura, não é tão gloriosa, mas não foi Atenas que ganhou a Guerra do Peloponeso. Ao contrário, porventura, do que as pessoas imaginam, pode ter ganho a Guerra da Memória, mas não ganhou essa guerra em concreto. E quando ele fala quando se fala da armadilha de Tucídides, é a ideia de que quando há uma potência estabelecida que é ameaçada por uma potência em ascensão, inevitavelmente acaba por haver uma guerra. E recorda-se, por exemplo, que aconteceu no desencadear da Primeira Guerra Mundial, em que havia uma potência indiscutível mundial, que era o Reino Unido. O Império Britânico era global, e uma potência a procurar ocupar espaço e a ganhar um espaço dominante na Europa, que era o Império Germânico, e acabou em guerra, como todos sabemos, e há muitos outros exemplos ao longo da história. E agora o que é dito é a potência estabelecida são os Estados Unidos, que a essa altura até se falou num mundo unipolar. A potência em ascensão, e que desafia os Estados Unidos em inúmeras frentes, é a China. Ainda por cima com uma zona de fricção, que é Taiwan. E a questão é saber, é um tema sobre o qual, por exemplo, Kissinger fartou-se de escrever, se podemos ou não escapar à armadilha de Tucídides. Bem, e por isso fala-se muito dele. Tem-se falado menos da frase que é referida, portanto, e que foi referida por
por Carvey, e que basicamente é uma frase que diz que os troncos, os fortes fazem aquilo que querem e os fracos sofrem aquilo que devem. Portanto, no fundo, quer dizer, é preciso dar um enquadramento a esta frase. Isto é uma descrição no momento em que Atenas atua de forma que nós hoje poderíamos considerar imperial, relativamente a uma ilha pequena chamada Melos, e que os atenienses querem ocupar. Portanto, e que, no fundo, acabam por ocupar, porque os habitantes de Melos não se rendem, e depois acontece aquilo que era muito comum, enfim, muito comum nas guerras da Antiguidade, e não só, isso veio até muito recentemente, pelo menos até ao Renascimento, em outras partes, não tanto na Europa, mas noutras partes do mundo, que é quando uma cidade, um Estado não se rende, quem vence a seguir, pura e simplesmente elimina todos, em alguns casos as populações, noutros casos isso era muito comum nos circos das cidades, mas noutros casos todos os homens, não é? Todos os indivíduos do sexo masculino em idade de combate. Mata, ponto, executa. Quer dizer, hoje é inimaginável, mas isso era comum. Foi isso que os atenienses fizeram aos habitantes masculinos da Ilha de Melos. Isso não lhes permitiu que eles ganhassem a guerra, mas aquilo que fica desta frase é um bocadinho a tensão entre aquilo que na política internacional e na geopolítica se chama o idealismo e o realismo. O realismo, basicamente, é uma política baseada em equilíbrios de poder, nesta ideia, quer dizer, quem tem forte faz o que quer, quem tem fraco adapta-se. O idealismo é a ideia de que quem é forte ampara os fracos. Se quisermos assim fazer uma coisa de uma forma muito simplista, muito simplificada. E aquilo que Carvey estava a dizer é que o tempo em que acreditávamos que os fortes protegiam os fracos chegou ao fim, e, portanto, agora vamos viver um tempo em que a regra de Tucídides, não a armadilha, mas a regra se vai voltar a aplicar. Aquilo que muitos têm dito e que vale a pena debater é se isto é uma ruptura, como disse Carvey, no sentido de dizer isto agora vai ser tudo diferente, ou se de alguma forma isto é a conclusão de um processo que em muitos aspectos já tinha acontecido muitas vezes. Isto é, um momento em que a maior potência, os Estados Unidos, rompem com os seus aliados. E aqui temos que voltar ao tema de Trump e à forma como Trump atua. E há sempre duas formas de olhar para, pelo menos duas formas de olhar, ou melhor, três formas. Há os trumpistas que defenderão Trump, faça ele o que fizer. Há os never Trumpers, portanto, os anti-trumpistas, os que nunca dispararão sempre antes de pensarem. E eu creio que a atitude mais correta da parte dos analistas e também dos jornalistas é procurar encontrar padrões, perceber, encontrar aquilo que às vezes não é óbvio. E há, entre as coisas que eu ouvi nos últimos dias sobre o que aconteceu em Davos, houve uma que eu achei muita graça, que foi alguém recordar uma entrevista dada nos anos 80, portanto, porque Trump sempre foi assim, em muitos aspectos. Quer dizer, no tempo em que fazia negócios, em que estava na televisão, em que financiava os democratas e não os republicanos, ele sempre teve estas características pessoais e maneira de atuar. E é uma entrevista feita por uma revista famosa, a New Yorker, e que o jornalista está no gabinete, não sei se na Trump Tower, não sei se já existia nessa altura, com Trump, e ele faz vários telefonemas à frente dele, aparentemente para fechar um negócio. E o jornalista fica completamente siderado com aquilo que ele está a ouvir ele dizer. Porque a maneira dele fazer negócio é estabelecer primeiro o caos. Isso já era assim nos anos 80. Ele primeiro estabelece o caos. Baralha tudo. Diz as coisas mais contraditórias.
e depois alguma coisa sai dali. Ora bem, nos últimos dias, um jornal americano que nós podemos considerar mais conservador, mas não trumpista, que é o Wall Street Journal, fez uma análise dos 1.700 tweets, não é tweets, agora é Truth Social, do Trump. E chegou à conclusão que para aí metade deles correspondem a bluffs. Ele está permanentemente a fazer bluff. Portanto, a questão é saber como é que nós podemos lidar com isto. E isto é mais complicado, na minha perspectiva, do que dizer apenas que temos que lhe agradar e, portanto, temos que, no caso do Reino Unido, enviar lá ao rei porque ele gosta muito das famílias reais, ou mandaram assim quer dizer... Ele fica encantado? Pronto. Com a Meloni. Sim, mas falar é italiano. Italiano. Sim, mas isso a relação com a Meloni é um bocadinho diferente. É encantatório. Sim, mas é por também ser ela quem é, não é? Portanto, é diferente. Agora, que é atuar como alguns líderes europeus às vezes atuam, pelo menos não em público, mas em privado, ou fazer aquilo que se diz que a Europa fez, eu creio que não fez nada, mas enfim, que é fazer-lhe frente, abertamente. Eu acho que houve quem tivesse feito, houve uma parte do fazer frente da Europa, neste caso da Groenlândia, que foi para a opinião pública ver. Acho que houve outra parte que foi sincera e genuína, nomeadamente no caso da Dinamarca, mas aquela cimeira europeia que foi uma cimeira europeia para o espetáculo, vamos lá ver, não havia nenhuma decisão a tomar, já estava tudo resolvido. A cimeira europeia que há na quinta-feira, já depois de Davos, que toda a gente diz, a Europa uniu-se, a Europa finalmente a Europa levanta-se, a Europa ergue-se, não havia nada, quer dizer, o problema da Europa não é quando fala, é quando decide. Quando a Europa tem que decidir é que a porca torce o rabo, como se diz popularmente, não é? Para falar é fácil, não é? Portanto, dizer umas coisas é fácil. E foi basicamente o que aconteceu nessa cimeira, não havia nada para decidir, já estava tudo tratado antes, por assim dizer. Agora, é evidente que é necessário concretizar aquele pré-acordo que foi feito entre Trump e o secretário-geral da NATO. E há ali questões que ainda vão passar por vários problemas. Mas aqui chegamos àquele ponto do Zelensky, que é: a Europa fala muito, a Europa gosta muito de discutir o futuro, a Europa faz muitas promessas, o problema é que depois não age. E disso tivemos um sinal absolutamente, eu diria, em muitos aspectos, trágico, na semana que acabou. Repara, na semana que acabou, antes, e voltamos outra vez a Davos, antes de Trump intervir em Davos, no dia anterior, subiu ao palco Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen foi dizer a quem lá estava que, devido à forma como Trump atuava, o mundo estava a virar-se para a Europa. E que a Europa agora era o sítio onde nós íamos dar com toda a gente. Tínhamos até agora este maravilhoso acordo com o Mercosul, uma prova de que tudo ia correr de maneira diferente. Nós agora aqui íamos estar a ser a referência. O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, o Parlamento Europeu não aprovou o acordo do Mercosul, obrigou o acordo a ir para o Tribunal Europeu. Não sabemos bem o que é que vai resultar disso, até pode ser que não resulte nada de especial, mas é seguramente um problema. E obrigou, porquê? Porque os partidos se dividiram, porque a direita nacionalista se impôs? Não. Porque países como a França, por exemplo, praticamente todos os seus eurodeputados votaram de esquerda, de direita, de direita radical, de extrema esquerda, foram contra. Porquê? Porque os agricultores franceses são os agricultores franceses e já se sabe o que é que eles valem, e portanto, quando chega a estas alturas, há sistematicamente bloqueios. Portanto, aliás, desculpa interromper-te, agora que estão nas negociações para o acordo com a Índia, quer dizer, a pessoa que é fundamental, a Índia que está do outro lado, certamente está muito interessada no acordo, mas sabe que isto aqui dura... Claro, quer dizer, é assim... Pode demorar décadas. Eu acho que já... 25 anos, não é? Pois, 25 mais 2. Eu penso que já referiste aqui. Aquele acordo feito pela senhora von der Leyen por
Donald Trump, num campo de golfe na Escócia, sobre as tarifas. Acordo que permitiu que a ameaça de tarifas muito elevadas tivesse baixado, foi imediatamente adotado pelos Estados Unidos. Na Europa ainda estava pendurado no Parlamento Europeu. O resultado prático disto é que as trocas, em termos de equilíbrio tarifário, ainda estavam, passado um ano, ou praticamente um ano, sobre esse encontro no campo de golfe, ainda estavam desfavoráveis. O terreno ainda estava inclinado na direção da Europa, porque costuma-se dizer no jogo de futebol num terreno inclinado. Inclinado. E o terreno ainda estava inclinado porque a Europa, passados estes meses todos, ainda não tinha concretizado o acordo. E quem diz isto diz, por exemplo, aquilo que se fala relativamente ao plano de reconstrução da Ucrânia. E também daquilo que se fala relativamente à capacidade de fornecer à Ucrânia armamentos que a Ucrânia pediu. Quer dizer, eu acho que tem havido uma grande evolução, por exemplo, da parte da Alemanha e do novo chanceler, quer dizer, o anterior chanceler foi das coisas mais trágicas que a Alemanha teve, mas agora com o chanceler Merz há uma vontade de mudar, mas o chanceler Merz carrega uma espécie de saco de pedras, de mochila de pedras às costas, que é o SPD alemão. Portanto, porque tem que fazer uma coligação com o SPD alemão. E, portanto, tudo aquilo move-se demasiado devagar. Por exemplo, nós estamos sempre a discutir, há quantos, já nem é meses, é anos, é que discutimos se agora não me recordo o nome do míssil, mas um míssil alemão que poderia, de grande alcance, portanto, que permitiria que os ucranianos não tivessem apenas dependentes de armamento vindo dos Estados Unidos, chegasse à frente de batalha. Ainda não chegou. Já falamos que, finalmente, mas isso vai desbloquear. Ainda não desbloqueou. Será os Tauros? Os Tauros, exatamente, os Tauros. Os únicos, os mísseis europeus de maior alcance, que creio eu que lá estão, são britânicos, porque aí as coisas também talvez porventura saíram da União Europeia e têm outra cultura política, apesar de tudo as coisas vão se decidindo e vão acontecendo. Não quer dizer que as coisas estejam bem no Reino Unido, que há imensos problemas no Reino Unido de outro tipo, mas não é, quer dizer, quando falamos de capacidade das médias potências criarem uma rede, como sugeriu o Primeiro-Ministro canadiano, pode ser ilusório, porque na verdade as médias potências, algumas delas, até já têm instrumentos muito poderosos, não são capazes de os usar. Nomeadamente, por exemplo, na frente financeira, tem alguns desses instrumentos na mão, mas não são capazes de os usar. Quer dizer, de que é que se queixou, por exemplo, Zelensky em Davos? Do famoso dinheiro que está congelado, russo, que a União Europeia não conseguiu desbloquear. Portanto, os tais que está na Bélgica, é um pequeno país, aterrorizado com as possíveis retaliações, e pronto, e bloqueou as outras médias potências todas, que também não conseguiram desatar este nó. E depois há outra coisa que eu termino por aqui, há outra coisa que a mim pessoalmente me deixa bastante desconfortável, que é a ideia de que isto se pode fazer bem, nós não podemos já contar com os Estados Unidos, vamos virar-nos para o outro lado. E a seguir, viramos para a China. Quer dizer, que foi o sinal que veio do Canadá. Porque o Canadá assinou acordos com a China. E desse ponto de vista, há um texto que saiu, não sei onde é que foi publicado, mas um texto do Garry Kasparov. Garry Kasparov é campeão de xadrez e é um ativista pela direitos humanos na Rússia, e que diz que isto que o Trump andou a fazer com a Groenlândia é horrível, mas mais horrível é pensar que se pode trocar o Trump e os Estados Unidos por mesmo que nós não achemos que há de repente uns abusos, umas coisas autoritárias nos Estados Unidos, não é uma ditadura, não é um país onde
o líder decide que de repente manda prender o chefe militar e acabou-se. Que é o que está a acontecer neste momento na China, não é? Não é só o chefe militar, é toda 2030, 2031 máxima. Temos eleições e porventura uma nova administração completamente diferente. Sim, quer dizer, temos eleições no final deste ano e se calhar a maioria que tem no Parlamento já vai haver alterações, quer dizer, essas coisas estão sempre a acontecer, estão sempre a mexer, mas não se passa isso na China. Não. É que não foi só o topo da cabeça, foi tudo, sobrou do comitê, a Comissão Central Militar, que acho assim que se chama, sobrou o líder, portanto, que é o próprio Xi Jinping, não é? E sobrou o resto foi tudo, todas as cabeças cortadas. O único caso que eu me recordo de uma coisa semelhante ter acontecido foi o que Stalin fez antes da Segunda Guerra Mundial, correu-lhe mal. Pois, porque a seguir não estava preparado para o primeiro embate. Depois recuperou, todos sabemos, mas, quer dizer, não estamos exatamente numa situação exatamente igual, a China não é a Rússia, mas há imensos paralelos entre a forma como Xi Jinping atua e não quer dizer que os detalhes dos casos sejam parecidos, mas o que aconteceu neste momento à cúpula militar chinesa. Vamos trocar, vamos achar que isso é melhor? Bem, eu acho que é preciso ter muito cuidado. E relativamente, relativamente a Trump, chamo só a atenção para duas coisas. A primeira é uma recomendação de alguém que tem seguido o Trump e que diz que o que é importante é a Europa, no primeiro mandato, não o levou a sério. Arrependeu-se. Portanto, agora leva à letra tudo o que ele diz. Porventura é um disparate. E, portanto, o que se deve fazer é dar conta do que ele diz de forma séria, portanto, não desvalorizar, mas não tomar o que ele diz, não levar à letra tudo o que ele diz. Portanto, é evidente que muitas vezes isto é um exercício complexo, porque ele, como eu já referi, ele gosta do caos e acha que no caos é que se consegue levar as suas coisas por diante. E já agora, que antes de acabarmos, notar que aquilo que entretanto se fala nos últimos dias, mas pouco na imprensa portuguesa, nos meios de informação portuguesa, é que pode estar por horas, pode estar por dias, pode ser até ao fim do mês, pode ser mais uns dias, mas vai haver um ataque ao Irão. Já há um porta-aviões muito perto do Irão, há pelo menos mais um a caminho já no Mediterrâneo, a caminho dessa frente. Houve transportes de tropas, imensos transportes de tropas durante os últimos dias, portanto o número de aviões e de helicópteros e de, portanto, colocados... Dispositivo militar. Dispositivo colocado naquele sítio foi gigantesco e, inclusivamente, os chefes militares americanos para aquele teatro de operações têm andado a reunir na Jordânia e penso que agora estão em Israel, eles estiveram em Israel e agora estão na Jordânia, portanto, tudo indica que alguma coisa vai acontecer. Portanto, e se calhar uma das coisas que Trump não queria que acontecesse em Davos é que se falasse disso. Porque já sabe que se falar disso com os europeus, eles dizem não faça nada. Não faça nada. É melhor não fazer nada. Porque isso, qualquer coisa que se faça pode ser pior. Talvez, ninguém sabe, não sei o que é que está a ser previsto, mas às vezes, se não se faz alguma coisa, as coisas correm mesmo pior e se nos recordarmos do desatino do presidente Carter, quando foi a queda do Shah, e do desatino de alguns líderes europeus quando foi a promoção do Ayatollah, não sei quem é que vai ter mais ou menos razão no fim deste processo. Para já, aquilo que aconteceu no ano passado, não sei se pode ser, não será seguramente repetido, todos nos recordamos, do bombardeamento das instalações nucleares de Fordow, aquela operação incrível com os B-2, com os bombardeiros B-2, mas há bombardeiros B-2 que também já foram para lá, e há outros que estão a caminho, alguns deles passaram pelos Açores, outros passaram por Espanha, alguma coisa pode estar para acontecer, veremos, e mais uma vez, Heródoto tinha razão, os fortes fazem
aquilo que querem.